Muito boa noite, está chegando na sua casa mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos que é sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas YouTube e Facebook, além do portal tvnativos.com.br. Na edição de hoje do Comunidade em Pauta, nós vamos conversar com o coordenador operacional da Operação Golfinho do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o capitão Silvio Erasmo Souza da Silva. Capitão, primeiramente agradecimentos pela sua participação aqui no Comunidade em Pauta. Nós estamos tendo um movimento durante este verão muito intenso, até um pouco atípico, diferente de verões passados. Como é que está a fiscalização e o trabalho do Comando Rodoviário da Brigada Militar nas estradas de acesso ao Litoral Norte? Muito boa noite, um grande prazer tê-lo conosco. Boa noite, é um prazer imenso, Sandro, estar aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho de prevenção, sobre o trabalho de fiscalização aqui nas rodovias do Litoral Norte. Então nós temos um fluxo muito grande, comentava agora há pouco, que até esse momento, para uma quinta-feira, 40 mil veículos acessaram as rodovias do Litoral Norte. Com certeza, durante a noite, teremos o ingresso de mais muitos veículos ainda vão ingressar durante a noite, e o fim de semana promete bastante, promete um fluxo bastante intenso. Isso faz com que nós intensificamos a nossa fiscalização com radares, com abordagens, com operações de combate à alcoolemia, justamente com a finalidade, que é preservar a vida. A finalidade nossa, enquanto instituição do Estado, enquanto policiamento rodoviário, enquanto comando rodoviário da Brigada Militar, é preservar vidas. Agora, relembrando o Natal e o Ano Novo que passou há pouco tempo, nós tivemos um ingresso muito grande de veículos, mais de 700 mil veículos ingressaram pelas estradas estaduais aqui que dão acesso ao Litoral Norte. E diferente de outros anos, quando a maioria deles ia embora no primeiro do ano, no dia 2, neste ano nós tivemos uma quantidade muito grande de veículos que permaneceram no litoral, fazendo com que também durante a semana as estradas estivessem completamente lotadas. Vocês previam esse fenômeno? Na realidade, foi bem atípico, Nós não esperávamos que muitos veículos permanecessem no litoral. Então, houve um ingresso muito grande e muitos desses veículos permaneceram. E um outro fato que nos chama a atenção foi esses condutores, essas famílias terem deixado para retornarem apenas na segunda-feira. Então, nós esperávamos um grande movimento no domingo, no domingo, dia 1º, e esse movimento ele foi prolongado, esse movimento ele ficou para segunda-feira. Segunda-feira foi um movimento muito intenso mesmo, e muitos veículos ainda permaneceram e ainda muitos veículos entrando todos os dias. Agora o Comando Rodoviário da Brigada Militar, ele iniciou sua Operação Golfinho aqui no Litoral Norte, oficialmente na realidade no dia 17 de dezembro, mas antes disso já estava com reforço operacional. Desde o período do início da Operação Golfinho em relação à acidentalidade, quantas mortes já aconteceram e como é que vocês analisam a quantidade de acidentes, sejam eles com mortes ou apenas com danos materiais? Na realidade, nós iniciamos a nossa operação praticamente 10 dias antes, iniciamos no dia 9 de dezembro, e esse período até agora, do dia 9 até a data de hoje, nós tivemos 6 acidentes, 6 sinistros de trânsito com vítimas fatais e que ocasionaram 8 mortes. Tivemos então 8 pessoas que acabaram perdendo a vida em um sinistro de trânsito. Isso nos traz uma preocupação, muito embora a nossa fiscalização ela tenha aumentado significativamente, nós aumentamos o número de veículos fiscalizados, abordados, autuações por radar aumentou significativamente, as autuações de alcoolemia, elas aumentaram muito, muitas infrações, cerca de
Agora, 250 nós tínhamos até pouco tempo infrações de embriaguez ao volante. Isso é um número bastante expressivo. Claro, nós temos 20 mil veículos fiscalizados até agora. Então, desses 20 mil, nós temos em torno de 250 pessoas autuadas, mas o grande problema que uma pessoa sob efeito de álcool pode trazer, as consequências que podem advir de uma pessoa embriagada são enormes, né? São gravosas. Então, nossa fiscalização ela está intensa, né? Principalmente em locais onde há festas, onde há grande concentração de pessoas. Nós temos ampliado, nós temos intensificado as nossas operações com o uso do etilômetro. Agora, em relação à questão de locais de concentração de pessoas, de festa que nós temos aqui no litoral norte, à beira da estrada, principalmente ali em Xangri-Lá. Recentemente vocês estiveram reunidos com motoristas de aplicativos e táxis para definir alguns locais de parada, de embarque e desembarque, garantindo maior segurança. Como é que ficou e como é que está sendo operacionalizado esta questão? Na última semana nós fizemos uma reunião, convidamos, né, e a imprensa foi muito importante, nos auxiliou, convidamos motoristas de aplicativo, informamos o sindicato, né, dos aplicativos, desses motoristas, e compareceu, né, o vice-presidente do sindicato, né, ele compareceu, um representante, justamente para escutar de nós e também para nós escutá-los, para saber quais os seus anseios, quais as suas dificuldades. Então nós acabamos estabelecendo um local ali próximo ao grupo rodoviário e ficou aquele local destinado aos aplicativos, aos táxis, justamente para que eles não ficassem andando. Às vezes o cliente ali, a pessoa chama ali e ele não tem um local para parar, e se ele parar ali na frente do grupo, ele vai estar de certa forma atrapalhando a nossa fiscalização, e o cliente fica perdido, o motorista fica perdido. Então nós conseguimos resolver. É uma situação que, né, a partir dessa reunião, a partir dessa conversa, colocamos lá uma placa. Toda vez que tivermos evento, a gente coloca a placa lá e o local fica destinado a esses aplicativos. Então isso é muito bom. Através do diálogo, né, a gente consegue resolver muitas coisas. E essa é uma questão importante, porque muitas pessoas se utilizam do aplicativo e não dirigem após a festa, quando geralmente se consome bebida alcoólica. Isso é muito bom. Esse grande número de aplicativos, isso nos dá segurança, isso nos denota que a gente consegue perceber que está havendo uma mudança de comportamento. Então essa mudança de comportamento ela é bom, em que pese algumas autuações ainda serem feitas por embriaguez, a grande maioria já entendeu que é uma combinação perigosa, que além de toda a questão das consequências administrativas e penais que podem ensejar se for flagrado dirigindo sob efeito de álcool, tem toda uma questão de prevenção, né, de preservar vidas. Então essa conscientização ela vem acontecendo. Então prova esse grande número de aplicativos. As pessoas preferem, e é muito mais saudável e certo e correto ir com o aplicativo até lá e depois saber que ao final vai estar lá os profissionais. É uma forma de gerar renda, é uma forma de gerar emprego e é uma forma de preservar a vida. Então todos ganham, todos ganham. Agora, aquele motorista que porventura for pego dirigindo embriagado, ele sofre sanções, além, é claro, da colocação em risco da sua própria vida, das pessoas que estão consigo e dos outros no trânsito. Mas eles têm penalizações bastante fortes, multas altas e também a questão dos direitos de dirigir. Exato. Então, eu sempre procuro explicar para as pessoas, né, que a questão da embriaguez ao volante, ela se desdobra em administrativa e criminal. Então, nós temos a questão tão somente administrativa. É quando o indivíduo for flagrado, realizar o teste do etilômetro e for constatado
até 0,33 decigramas de litro de ar expelido pelo pulmão. Então, se esse indivíduo estiver até 33, infração administrativa, ele vai perder, claro, vai ter um processo de suspensão do direito de dirigir, e isso é um princípio constitucional da ampla defesa. Lhe é assegurado essa possibilidade dele tentar provar, mas ele terá provavelmente uma suspensão por 1 ano. A suspensão do direito de dirigir, além de uma penalidade de multa no valor de mais de R$ 2.900, e naquele momento que ele for flagrado, ele deve apresentar um condutor habilitado. Se ele não apresentar, se ele não tiver alguém em condições de levar o veículo é removido. Agora, se a pessoa estiver 0,34, for aferido ali na hora do exame do etilômetro 0,34, ou se ela estiver com a capacidade psicomotora alterada, né? Se tiver alteração, e essa alteração ela é feita através de um termo, né? O termo de alteração de capacidade psicomotora. Quando a pessoa não tem condições, sim, ela está caindo, né? Que é visível, né? Que é visível, mesmo que ela não faça o uso do etilômetro, com base naquela prova, naquele termo que é aceito no direito, é legal, é previsto, ela pode ser presa pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e ser conduzida até uma delegacia, e aí, dependendo da situação, se for autuada em flagrante, pode inclusive ir para o presídio. Agora, muitas pessoas se recusam a fazer o teste do etilômetro quando abordado? Bastante. Tem uma grande parcela que acaba se recusando. Mas, como falei antes, as medidas, a penalidade são as mesmas, né? Tirando a questão criminal, que ela pode ser aferida, mesmo que não faça o exame do etilômetro, mesmo que não utilize, ela pode ser feito esse outro termo e constatar que ela não tem condições, ela será presa em flagrante e conduzida até uma delegacia de polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Durante essa semana, a Brigada Militar, através dos seus vários setores, o Comando Rodoviário, a Patran, o Batalhão de Aviação, o CRPO Litoral, o Ostensivo, tiveram já uma reunião de planejamento para um momento de grande movimento no litoral norte. Claro que todos os finais de semana durante a temporada nós temos um movimento intenso, mas há alguns que há mais movimento, como por exemplo agora no dia 2 de fevereiro, quando temos as festas de Navegantes e Iemanjá. E logo depois, né, nesse final de semana, o dia 2 cai numa quinta-feira, no dia 13 e 4 nós temos o Planeta Atlântida em Xangri-Lá, que traz, como todos nós sabemos, um grande público. Como é que está o planejamento de vocês para essas datas específicas, que com certeza as estradas estarão recebendo um número maior de veículos? Então são 2 eventos grandes, né? E podemos ainda trazer mais um, que vai ser o dia 21, que teremos em Osório, né? Sim, um festival sertanejo. Isso, festival sertanejo, que tem uma expectativa de 30 mil pessoas. Temos a Festa Navegantes, do dia 2, que isso com certeza trará um grande público para o litoral. E após o dia 2, 13 e 4, Planeta Atlântida. Então, todas as forças de segurança, enfim, todas, não só de segurança, mas eu falo pela segurança, já estão mobilizadas, já estão fazendo reuniões preparatórias, justamente para chegar no dia e estar tudo certo, né? Desde a questão de escolta dos artistas, a questão de policiamento para coibir furtos, roubos de veículo, policiamento no interior do evento, policiamento ostensivo rodoviário em todas as rodovias do litoral, porque aumenta, com esses eventos, há um fluxo maior de veículos, e também o retorno, né, dessas pessoas depois da festa. Então, é muito importante que haja um aumento, né, no policiamento ostensivo rodoviário para evitar, após uma festa, evitar que aconteça ali
um sinistro de trânsito. Agora, capitão, durante estes grandes movimentos que aconteceu no Ano Novo, que aconteceu no Natal, que aconteceu no último final de semana e acontecerá nos próximos, nós temos alguns pontos de rodovias que nós temos um problema maior, que é o trânsito lento, né? Os engarrafamentos. Próximo ali de Capão da Canoa, junto com Xangri-Lá, na 407, do Marina Park até a 407, aqui em Tramandaí, na RS 030, quem vem da 786, da João de Magalhães, também em Osório, na chegada de Osório, que também é muito sério. Como é que vocês trabalham para minimizar este fluxo intenso, estes engarrafamentos? Primeiro, são coisas previsíveis, né? Sim. Previsíveis que o próprio aumento de veículos, né, ele acaba ocasionando e não tem outra forma. Mas se procura sempre, e justamente com apoio, com o auxílio da imprensa, divulgar os melhores horários, né? Passando, sempre atualizando. Olha, o trânsito está lento nesse momento, está muito lento. E que a pessoa daí aguarde, né? Ela ficar escutando. O próprio CRBM ele faz atualizações, ou no Twitter, ou no Insta, ou no Facebook, ele vai atualizando, vai informando ali aos condutores como está o trânsito. Além disso, são feitas algumas alterações no trânsito, algumas alterações que elas servem para minimizar tão somente, né? Mas não tem outra alternativa, senão ter calma, tranquilidade, porque vai ter lentidão. Ou vai ter aqui, ou vai ter na freeway. Então, é certo, né? A gente sabe que é certo. No domingo à tardinha, ou numa saída de feriado, é certo que vai ter essa lentidão. E é manter a calma. Não adianta se estressar. Não adianta, né? Tem que ter calma, tranquilidade, estar com o veículo ali tudo em dia para não aquecer, né? E ficar empenhado. Mas principalmente isso, é calma. É isso que a pessoa vai ter que ter ali e cuidar os horários, para que não pegue esses horários de pico, e são esses onde vai haver um maior fluxo, né? E certamente ela já tem que contar com esse atraso. E hoje, como o senhor falou, com as tecnologias, é possível saber se a estrada tem um grande fluxo ou não. Nós vamos a um rápido intervalo. Tramandaí também é segurança. A cidade continua investindo para que você tenha tranquilidade. Guarda Municipal, mais veículos nas ruas e monitoramento eletrônico são alguns exemplos. Tramandaí, a capital das praias. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, hoje falando de segurança nas estradas do Litoral Norte. Para isso, nós estamos conversando com o comandante operacional da Operação Golfinho
do Comando Rodoviário da Brigada Militar, capitão Silvio Erasmo Souza Silva. Capitão, o motorista brasileiro, no geral, ele é um bom motorista, mas muitos deles são desatentos e muitas vezes não respeitam determinadas legislações de trânsito. Como é que vocês analisam o comportamento daquele motorista que vem para o litoral, que já vem numa condição diferente, vem mais tranquilo, mais descansado, né? E nós observamos que os motoristas aqui são diferentes, eles agem de uma maneira diferente na sua cidade. Como é que está o comportamento do motorista hoje nas estradas de acesso ao litoral norte? Sandro, uma imprudência assim, muito grande que a gente observa. Então isso nos preocupa, né? A imprudência, a falta de empatia, né? Porque é falta de empatia. Você não se preocupar, não se colocar no lugar daquele outro condutor ou de um pedestre que está atravessando a rua, e a gente percebe que no litoral aqui as pessoas não têm o hábito de parar nas faixas de segurança. Perfeito. A gente observa, eu observo quando eu estou no meu momento de folga que não tem esse hábito. Então é bastante perigoso isso. Isso denota que as pessoas estão desligadas. A gente pode dizer que é isso mesmo. Elas vêm pensando no seu lazer, mas ela não pode esquecer que tem outras pessoas que estão trabalhando, tem outras pessoas que também vieram aqui para lazer. Então isso é sociedade, é aprendermos a viver em sociedade. A gente desde que, né, vamos falar da criação do Estado, nós assinamos aquele contrato social que todos abriam mão de parte de seus direitos em troca da proteção do Estado, para poder viver em sociedade. Então, cada um tem que contribuir para que seja tudo tranquilo. Então, as pessoas estão desatentas, elas estão imprudentes, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo enquanto dirigem. Isso não é possível. Dirigir é complexo, é extremamente complexo. É uma máquina que você está, uma máquina que pode ir a 150, 180 km por hora. E as pessoas acabam dirigindo como se nada fosse acontecer. Então isso nos causa bastante preocupação, porque a gente vê, né, quando está trabalhando, quando está na rodovia, a gente vê pessoas mandando mensagem pelo celular. Sim. Imagina você perder aquela atenção. Aquela fração de segundo. Né? Fração de segundo para receber uma mensagem, ler a mensagem. No momento que você está lendo, você tirou toda a sua concentração. Desviou o foco da sua atividade. Então, o nosso condutor, como dissesse, um bom motorista, a gente sabe, porém, muito imprudente. Né? As causas de acidentes de trânsito, quase que na sua totalidade, tirando alguns problemas de engenharia, a questão da rodovia estrutural, ou um problema de saúde, né, que às vezes acontece, é falha pessoal, é imprudência, é o condutor não ter empatia. Agora, o uso do celular especificamente, ele aumentou e muito, e observamos isso, como você citou, das pessoas estarem completamente desatentas na direção, em detrimento do uso do celular. Quais são as principais orientações? Não usar em hipótese alguma. Não usar, né? Vai dirigir? Primeiro, eu costumo dizer, ali dentro do veículo está o seu maior patrimônio. O seu maior, não existe patrimônio maior do que a sua família. Não existe. Então, você deve ter toda a atenção, deve ter todo o cuidado com aquelas pessoas que estão ali, e consigo próprio, né? E com a pessoa mesmo. Então, de forma alguma, entrou, já colocar no silencioso, afastar ali, e só vai ligar ele, só vai atender quando chegar no destino. Quando não existia o celular, Sandro, quando nós não tínhamos, não tínhamos o celular, e não faz muito tempo, a gente resolvia os problemas. Então a gente não precisa resolver todos em frações de segundo, não precisa essa velocidade, né? A gente sabe que é muito importante a informação, a comunicação, essa grande velocidade, fruto de uma globalização, ela é importante, mas
nós temos que saber fazer uma coisa de cada vez. Não é possível a gente dirigir, levar a sua família até uma praia, até um local, não precisa ser uma praia ou numa rodovia, e estar tentando resolver os seus problemas do trabalho, os seus problemas da escola, seus problemas, outros problemas. Isso tudo espera. Tudo espera. Eu sempre digo, tudo pode esperar. Menos a vida, né? É uma só. É essas que nós temos. Nós não teremos uma outra chance. Enquanto para atender o celular, para mandar uma mensagem, nós teremos várias chances, várias oportunidades. Então eu procuro, é uma forma de tentar conscientizar, incutir nas pessoas, né, que não façam isso, né, que não façam, percam aquele tempo para responder uma mensagem, mas não coloquem em risco, né, a vida da sua família. Agora, antes do motorista pegar a estrada, se dirigir aqui para a nossa região principalmente, quais as orientações que vocês dão em relação à manutenção do veículo? Isso é muito importante também, né? A pessoa está esperando as férias, esperando chegar sexta-feira, louco para pegar a estrada, mas tem que ter um tempinho para revisão. Freio, sistema de freio, sistema de luzes, muito importante. Questão dos pneus, se está em condições. De repente vai chover e os pneus não estão em condições. Então é muito importante toda essa parte mecânica estar em dia, né? Documentação, estar tudo em dia, mas o veículo ele precisa de uma revisão, né, periódica, né? Assim como nós, pessoas, a gente sempre tem que fazer uma revisão lá, né? Os exames, ir no médico. O nosso veículo também precisa, é uma máquina, precisa dessa revisão. E tranquilidade, as pessoas que vão pegar a estrada, elas têm que ter paciência, tranquilidade e dirigir com prazer, dirigir com, fazer uma viagem não brabo, que vai chegar atrasado, que não vai chegar no tempo, mas dirigir ali, fazer daquela viagem algo prazeroso, né? Algo, não só o local para onde você vai, a viagem tem que ser prazerosa. Isso vai ser muito melhor para que a pessoa dirija com paz, com tranquilidade e com segurança. Agora, capitão, nós temos uma situação no litoral bastante típica e tradicional. Colocar pessoas, principalmente crianças, por exemplo, no bagageiro, deixar a porta do bagageiro aberto, aqueles veículos bug, por exemplo, as crianças em cima ali, sem nenhuma segurança, às vezes na capota das caminhonetes pequenas, enfim, com circulação principalmente dentro da cidade. Mas, eventualmente, eles pegam a estrada, porque nós temos aqui várias praias, uma ao lado da outra. Você, para ir de Imbé para Atlântida Sul, você pega ali a Estrada do Mar, enfim, e muitas vezes se observa esta imprudência e que pode acarretar em perdas de vidas também. Como é que vocês gerenciam e orientam as pessoas nessa questão? Isso tudo é falta de consciência, é falta de... olha, como é que eu posso dizer? Estou procurando uma palavra... De educação no trânsito. De educação, mas principalmente um amor à sua família, amor àquelas pessoas, né? Porque, mas é dentro da cidade. Dentro da cidade. Mas uma colisão, uma frenagem, aquela pessoa que está lá, ela vai ser arremessada por uma velocidade pequena que esteja. Ela vai ser projetada. Isso é física. Isso é física. Ela vai ser projetada para frente. E ela vai cair ao solo. É paralelepípedo. Certamente ela vai ter uma lesão, e pode ser uma lesão gravíssima. Então, tem que ter essa noção, né? Então, às vezes é falta de noção, falta de amor à sua família, falta de empatia, é uma série de coisas. E nós não significa que nós estamos de férias, nós podemos fazer tudo. Não. Nós não podemos fazer tudo. Nós temos que seguir uma norma. Se a norma foi feita, olha, não pode dirigir na carroceria, não pode colocar a criança no porta-malas, como nós flagramos hoje, né? Criança no porta-mala de um veículo. Porta-mala aberto e as crianças ali. Não pode, isso é muito perigoso, bastante perigoso. Não usar capacete, são coisas que se elas estão previstas, é porque é para a segurança das pessoas. Então, cabe a nós, e nós fizemos, né, fiscalizar, e se nós flagrarmos, a gente faz o apontamento, faz a atuação
e vai ter que sanar essa irregularidade no local, né? Ou seja, se tem poucos dias nós fizemos uma abordagem onde tinham 8 pessoas no veículo. Dessas 8 pessoas, 6 crianças no banco de trás. Tem 3 cintos de segurança. Significa que 3 não, todas estavam sem cinto. Sim. Então qualquer colisão, qualquer frenagem, essas crianças vão ser arremessadas todas para frente, correndo o risco de bater na cabeça do motorista ou do passageiro, ou ainda pior, ser arremessada lá no para-brisa, como já atendi vários acidentes dessa natureza. Então isso a gente fala, mesmo sendo coisas que a gente não gosta de escutar, mas são necessárias. São necessárias para que as pessoas entendam que tem que ter uma preservação, tem que ter essa consciência, tem que ter esse amor ao seu maior patrimônio que está dentro do veículo, que é a sua família, seus amigos e a própria pessoa, a sua própria vida. Agora, capitão, nós temos uma situação que está aumentando muito aqui no litoral norte. É o uso das estradas por parte dos ciclistas. Nós tivemos na última terça-feira, bem próximo ao comando rodoviário da Brigada Militar em Xangri-Lá, o atropelamento de um ciclista e a consequente morte deste. O motorista, no primeiro momento, ele não prestou socorro, depois ele se apresentou à delegacia. Agora, nós temos uma grande quantidade de ciclistas esportistas que se unem em grupo e saem pelas estradas. Estes sim, se utilizam capacete, geralmente as bicicletas são bem sinalizadas. Mas nós temos aquele ciclista trabalhador que não usa capacete, que não tem nenhum tipo de sinalização na sua bicicleta. Como é que o Comando Rodoviário da Brigada Militar vem agindo para garantir o máximo de segurança e também fazer com que estes ciclistas cumpram as regras, que eles também têm que cumprir as regras de trânsito? Exato, né? Isso é um grande problema, né? Que nós temos, justamente, vamos falar da 389, vamos falar da Estrada do Mar. Nós não temos acostamento. À noite, se o ciclista não estiver com a roupa adequada, não estiver com o sistema ali de iluminação, vai ser muito perigoso. Então, é uma atividade saudável, uma atividade extremamente que cresceu muito, né? Pós-pandemia. Durante a pandemia, a gente percebe que muitos ficaram adeptos, né, à prática do ciclismo. Sim. E é uma atividade extremamente saudável, mas que tem que ter muito cuidado aonde vai fazer essa prática, né? Tem que ter muito cuidado. Nós temos rodovias que não oferecem essa segurança para o ciclista. E a gente sabe que muitos condutores também não respeitam o ciclista. Mas então, assim, novamente, falar na palavra empatia. O condutor do veículo automotor se colocar no lugar do ciclista, o ciclista se colocar no lugar do motorista também, do condutor, para que consigam, né, todos andar tranquilamente. Então, o ciclista tem que ser, não pode ser um ciclista ao lado do outro, como às vezes eu percebo. É um atrás do outro, não tem outra forma. Na rodovia, principalmente, se for numa ciclovia, aí é possível, mas numa rodovia tem que ser ali uma fila. Tem que e ser na mão certa, né? E na mão certa, bem sinalizado e principalmente durante o dia, né? Evitar essa prática durante a noite. Ela é bastante perigosa. Você citou a questão da ERS 389, Estrada do Mar, que é hoje uma estrada bastante perigosa. Nós temos diariamente, acidentes, a maioria deles com danos materiais, mas com vítimas também, como foi o exemplo que eu citei há pouco do ciclista que morreu atropelado. Mas nós temos também a questão da limitação de veículos nessa rodovia. Caminhões de determinado peso não podem circular, mas eventualmente se vê esses caminhões. Como é que vocês vêm fiscalizando esta problemática para diminuir? E o número de caminhões que se envolvem em acidentes na Estrada do Mar vem crescendo bastante. Nós temos desde o início da operação, e isso também já era feito pelo efetivo que aqui trabalha, uma fiscalização. Então nós tivemos várias autuações dessa modalidade. Então esses veículos que não têm... alguns veículos
podem, mesmo sendo caminhões, podem, se for, digamos, um caminhão da RGE, né, que tenha que fazer um trabalho. Esses de manutenção. Manutenção, né, de utilidade pública. Sim. Esses, sim, São possível, permitidos, são né? permitidos. Mas os demais não são permitidos e nós temos uma fiscalização bastante extensa, bastante intensa. Nós temos vários locais onde ficam, né? Nós temos lá os nossos locais onde ficam as viaturas, as motocicletas. Então, toda vez que é flagrado, é abordado e é autuado. Isso, a gente tem um número bastante expressivo de autuações nesse sentido. Agora, na sua ótica, você que tem a sua base no interior do estado e está passando esse período aqui conosco no verão, comandando o operacional do Comando Rodoviário da Brigada Militar durante a Operação Golfinho. Como é que você analisa as estradas do litoral norte? Esta nossa logística que nós temos, RS 040, que é pedagiada, que é da concessionária EGR, que tem uma pista excelente, mas nós temos também algumas estradas que têm algumas situações complicadas, como é o caso da Estrada do Mar e outras também. Mas, no geral, como é que você analisa as estradas do litoral? No aspecto geral, elas estão boas. Estão boas, claro, sempre tem a possibilidade de melhorar e esse é o objetivo, sempre estar em condições para os condutores, sempre estar sendo feito manutenções, mas de uma forma geral eu digo que elas estão boas se comparadas a outras que nós temos pelo interior do estado. Então, nós que viajamos o estado todo durante nossos serviços, a gente acaba conhecendo várias rodovias. Então, as rodovias do litoral, elas estão em boas condições. Claro, salvo algumas exceções, alguns pontos que não estão boas, alguns locais que falta iluminação, mas de uma forma geral eu acredito que estão boas. Ok, nós conversamos aqui no Comunidade em Pauta com o capitão Silvio Erasmo Souza Silva. Ele que é o comandante operacional da Operação Golfinho do Corpo, ou melhor, do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Capitão, agradecimentos por você ter repassado o seu conhecimento aos nossos telespectadores e as dicas foram de muita valia. Eu que agradeço, sempre à disposição, Sandra, sempre é muito bom estar contigo, me convide sempre, e quero que as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que vão nos assistir, que escutem, que isso certamente é para o bem, a gente pensa no bem das pessoas, então a gente deseja aí que os acidentes, que esses sinistros de trânsito diminuam, que a gente possa comemorar a vida, sempre comemorar a vida, chegar numa segunda-feira, chegar ao final de um feriado e dizer, olha, foi bom, foi ótimo, não tivemos morte, todos conseguiram dirigir com segurança e nós vamos seguir trabalhando. O Comando Rodoviário é um braço da Brigada Militar que está nas rodovias para preservar vidas, para servir a nossa comunidade. Muito obrigado, uma boa noite. E o Comunidade Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a você, telespectador, e desejando uma boa noite.